Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia, religião. Convido você, desde já, a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Estamos fazendo o nosso estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo e trazemos agora o item do capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. E desde já convido você a conhecer as outras obras anteriores da codificação espírita, que se compõem inicialmente antes do Evangelho de O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns, certo? Mas também obras muito importantes como o livro O Céu e o Inferno e também a Gênese. Estude Kardec, conheça o Espiritismo, certo? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo se compõe de 28 capítulos e um item adicional que se refere às... Aliás, adicional não, perdão. São 28 capítulos e também as preces e coletâneas de preces espíritas, né? E então nós estamos fazendo o capítulo 11, né? Já temos até o capítulo 12, né? Sem querer, pulamos sem querer o capítulo 11, né? Temos já, então, com este, 12 capítulos lidos e estudados passo a passo, né? Em alguns momentos lemos todo o capítulo, em outros lemos as partes principais que compõem cada item dos capítulos e assim comentamos e fazemos o nosso estudo passo a passo. Convido você a fazer a sua leitura, independentemente disto, a refletir, buscar as suas conclusões também, porque não temos a pretensão de sabermos tudo. Estamos aqui para conversarmos, estudarmos e divulgarmos a doutrina espírita, certo? E cada um tem as suas vivências no dia a dia. Mas aqui, capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. O primeiro item diz, o maior mandamento. E o item de número 4, então, né, porque ele começa este capítulo com o item número 1, falando de uma passagem de São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, onde nos diz: Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante àquele: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. No item 4, então, eles trazem este resumo destas passagens do Novo Testamento. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida que se deve fazer para os outros o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento, do que se os tem para com eles, a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, porque os homens, ao as tomarem por normas de conduta e base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Então aqui nós conseguimos perceber que quando nós realmente praticamos e colocamos em andamento, colocamos na prática do dia a dia, tiramos da teoria o que nós dizemos no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, assim, nós estamos fazendo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Aquilo que pedimos a Deus, estamos semeando nas outras pessoas. Desejamos ser amados, e ao amarmos as pessoas, nós estamos semeando
o que desejamos ter para nós, de coração, e não barganhando com Deus, certo? E assim também nós temos condições de perceber que o meu próximo não é somente quem está do outro lado da tela, quem está aqui acompanhando o canal. Não. O meu próximo também não é exatamente quem está do outro lado da rua, somente este. Mas o meu próximo começa com quem convive comigo diariamente dentro de casa. Seja os pássaros, seja os cães, os gatos, seja qual for o animal de estimação que a pessoa tenha, mas também os de duas pernas, aqueles que dividem a família comigo. Estes, de laços de sangue, também são o meu próximo. E muitas vezes temos dificuldade principalmente com estes. Por quê? Porque conhecem as nossas fraquezas, sabem os nossos erros e, quando há uma discussão, colocam o dedo na ferida. Mas é aí que nós colocamos em prática. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. De verdade, e não só da boca para fora. Certo? O segundo item deste capítulo fala para nós: dai a César o que é de César. E no item 6, nós temos então passados os comentários a respeito do Novo Testamento em São Mateus capítulo 22, versículos 15 a 22, São Marcos também, capítulo 12, versículos 13 a 17, diz a espiritualidade. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles, uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou não pagá-lo, o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele, seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes, mas Jesus, conhecendo a malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhes para restituírem a cada um o que lhe era devido. Ver a introdução, um artigo que trata sobre os publicanos. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral resumido sob uma forma prática usual e deduzida de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ela condena todo prejuízo material e moral acarretado ao trem, toda violação dos seus interesses, prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Entende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com os indivíduos. Então aqui nós vemos que ele é a continuação e o complemento do item anterior, o maior mandamento, porque nos fala que a cada um segundo as suas obras, a cada um constitui aquilo que é seu, e que nós não devemos fazer aos outros aquilo que não desejamos para nós. Nós não gostamos de ser maltratados, não gostamos de ser tratados com falta de respeito, sem educação, mas nós temos a mania de tratarmos as pessoas aos trancos e barrancos, né? E muitas vezes temos preguiça e má vontade em responder, falta de paciência quando alguém não escuta direito. E eu digo, é surdo? Tá surda? E como isso dói em quem realmente tem dificuldade de ouvir. Este é apenas um exemplo. Feliz daquele que tem a oportunidade de envelhecer nesta encarnação, porque muitos não têm. Seja pela programação espiritual ou seja por uma completa invigilância e falta de cuidado com o espírito e com o corpo físico, certo? Item seguinte, então, é um item que é um dos maiores, se não o maior,
de O Evangelho segundo o Espiritismo, e ele fala sobre a lei de amor. A lei de amor foi exemplificada, vivida por Jesus. Ela trata do perdão, do amor ao próximo, da solidariedade, de todos os sentimentos. E aqui nos diz o segundo parágrafo do item número 8, que compõe aqui a lei de amor, e nos diz: o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios. E a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu dever, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito. O espírito hoje deve resgatar o homem da matéria. Então vem aqui nos trazer esta palavra e nos fazer compreender que aonde estão as pessoas mais endurecidas, ali está a maior necessidade de amar e de ser amado. Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. E voltando aos livros dos Espíritos, nós fomos criados todos simples e ignorantes, destinados à felicidade. Mas as nossas escolhas determinam a velocidade dos nossos passos. Se iremos progredir mais rápido, se iremos patinar em muitas encarnações. Se eu tenho o vício de falar mal dos outros e insisto em repetir, eu estarei presa a este vício e estarei mais lenta na minha trajetória evolutiva. Se eu tenho o vício e o gosto em trair as pessoas, o vício do álcool, vício de várias outras drogas, lícitas ou ilícitas também. E são vários os vícios que podemos acumular, ou virtudes que podemos acrescentar. E aí se compõe o que é mais necessário, o que importa mais para mim. E vamos evoluindo devagar, quase parando, ou vamos crescendo em ascensão. A evolução não dá saltos, não pulamos de uma hora para outra, mas podemos crescer de uma forma firme, concreta e sabendo o que desejamos para nós. Uma vida completamente materialista e assim o apego e o sofrimento ao desencarnar e chegarmos na espiritualidade, ou buscarmos o equilíbrio entre valorizar o que aqui temos e aquilo que somos interiormente. E o item 9 nos diz no primeiro parágrafo: o amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último possuis do fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes: o homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, a prova de tudo que tendesse a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes. Então, nós colocamos o amor aonde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração, já diria Jesus. Então, nós colocamos amor nos animais, amor nas pessoas que nos são caras de afeto. Nós não podemos dizer que aquele que hoje está pagando a sua pena, seja qual for o crime que cometeu, não possui amor dentro de si. Porque só Deus, somente os bons espíritos nos conhecem por inteiro, certo? E o final deste item 9 vem dizer: caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis bem cedo a terra transformada e tornar-se um Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Fénelon, Bordeaux, 1861. Então aqui nós podemos perceber que se a Terra já não está ainda, aliás, se a Terra ainda não está numa transição planetária
aliás, estamos, desculpe, se ela não está num planeta de regeneração ainda, se o mal ainda sobrepuja, supera ainda o bem, e tantos escândalos vêm à tona, é por causa da nossa imperfeição moral, de nós estarmos negando este amor ao próximo. E se nós nos esforçarmos um pouco mais a cada um, mas ela não faz nada, mas ele não quer nada com nada, a cada um segundo as suas obras, certo? Então não culpemos os outros, não podemos terceirizar as nossas culpas e muito menos nosso progresso espiritual e a nossa felicidade, certo? A conclusão deste item traz o parágrafo que diz: grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desta máxima bem compreendida. Amai bastante a fim de ser desamados. Sansão, membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Certo? Então, ele já resume tudo, como aqui nos diz. E o item seguinte, então, aqui, o antepenúltimo item, fala sobre o egoísmo, que o Livro dos Espíritos nos trazem como o maior de todos os vícios que nós podemos ter, o egoísmo, certo? E o egoísmo, diz aqui o início: esta chaga da humanidade deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objeto para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo, coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Então, eu apontar os erros e os defeitos que o irmão ou a irmã que esteja me ouvindo tem, é simples. Colocar o espelho frente a frente aqui e olhar e analisar e ter a coragem de reconhecer e tentar mudar, mexer nas minhas feridas. É doloroso, requer esforço e eu preciso sair da minha zona de conforto e reconhecer as minhas limitações, os meus tropeços e que eu tenho que mudar. Eu preciso mudar para evoluir e para ser feliz. Certo? Então, o último parágrafo aqui, no item 12, nos diz: o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as almas santas, as mais santas, afeições onde os laços sagrados de família não são mesmo respeitados. Pascal Sens, 1862. Então, o que nos impede muitas vezes de perdoar, de nos reconciliarmos com as pessoas que nós amamos, que convivem conosco, é o nosso egoísmo. Não, é meu, a razão é minha, o direito é meu, o que importa sou eu. Quem errou não fui eu. Então nós precisamos compreender que o que mais importa, ter paz ou ter razão, certo? O penúltimo item fala a fé e a caridade. E aí nós podemos ler o último parágrafo deste item, que é composto de 3 parágrafos. E ele nos diz: entretanto, tendes razão, afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo. Se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso, para seres cristão, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho, da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. A fé sem obras é morta. Então, quando nós, além
de uma fé sincera, que é crer naquilo que eu não vejo, mas que eu sei que está aqui me auxiliando, me apoiando, me dando forças e querendo o melhor para mim, eu coloco em prática isto, estendendo a mão a todos que de mim se aproximam, porque aquilo que eu semear, eu irei colher. Semearei vento, colherei tempestade. Semearei flores e colherei a felicidade. Certo? O último item, então, nos chama a atenção para o título: Caridade para com os criminosos. E aí nos diz o último parágrafo: esta é uma questão muito grave e que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se deve expor a própria vida por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo, deve socorrer o inimigo da sociedade. Numa palavra, o malfeitor. Esta passagem é de Lamennais, Paris, 1862. E vem então trazer o seguinte ponto: a caridade ela não se compõe e não deve se compor somente de auxiliar e estender a mão para aqueles que nos são benquistos, por aqueles que nós amamos. Mas a maior das caridades é estender a mão àqueles que nos são difíceis e àqueles que estão tortos, como diria a sociedade atualmente. Como diria Jesus: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela respondeu: Senhor, foram todos embora. Então vá, eu também não te condeno, não peques mais, a fim de não acontecer coisa pior. Se Jesus vivia em meio aos leprosos, aos doentes, aos que eram adúlteros, aos que pecavam, como se diria na época, aos criminosos, por que nós não podemos orar por pessoas que erram? Aquele que não tem um passado, que ore para não ter um presente, muito mais para não ter um futuro. Portanto, nós não temos o direito de julgar e de condenar ninguém. Nós temos o dever de amarmos as pessoas e orarmos por elas. Talvez nós já tenhamos feito muito mais errado do que aqueles que hoje apontamos os dedos. Ah, se o mundo tivesse mais mãos estendidas, se construíssemos pontes ao invés de muros entre nós. Com certeza, nosso progresso já estaria avançado, já estaríamos há muito tempo num planeta de regeneração, onde o bem sobrepuja e é maior do que o mal. E, talvez, teríamos, melhor dizendo, adentrado em planetas felizes, porque nós seríamos pessoas mais depuradas e livres de tanto mal e de tanta dor. Sempre devemos estender a mão. Por quê? Porque o amanhã nos espera, com amor ou com a dor. Certo? Eu sou Débora Rabelo. Convido você a estar conhecendo os vídeos, participando dos estudos, das lives que realizamos. Um forte abraço para você. Que os bons espíritos te guiem. Que Jesus nos abençoe. E até a próxima. Tamo junto!